coisa está ruim. Né? O João não vende tinta e o Antônio, pintor, não pinta. E aí é uma consequência que acontece, uma cascata que vai acontecendo, enfim. Eu até creio que realmente, de fato, é uma crise grande, eu acredito que, de fato, a gente vai sofrer um pouquinho mais, eu acredito que realmente estamos passando por uma grande crise de credibilidade, e eu também creio que vai passar. A questão é, o que eu vou fazer até lá? Essa é a grande questão. A questão é, existe de fato essa é uma realidade, e eu tenho que achar uma alternativa. E Jesus estava dizendo aqui, não importa a tua necessidade, não importa o teu problema, o que tu não entendeu ainda é que todos os teus recursos estão na mão dos teus relacionamentos. O grande problema é que, de fato, Jesus estava certo ao dizer que nós, chamados e denominados filhos da luz, não criamos relacionamentos saudáveis. Para que quando há necessidade, nós tenhamos a quem recorrer. Nós não temos o hábito de levantar ao nosso redor relacionamentos saudáveis, não focados em riquezas. Esses nós focamos fácil. Tanto é que o filho pródigo, aquele que saiu e levou toda a grana embora, ele tinha muitos amigos enquanto tinha grana. Quando a grana acabou, ele viu que não tinha mais nada, não tinha mais ninguém, ele olha para trás, só tem um lugar para mim voltar, que é a casa do meu pai, porque lá eles me amam pelo que eu sou, não pelo meu dinheiro. E ele volta para o único lugar que ele tinha relacionamento de verdade. Nós não temos países pobres no mundo hoje. Nós temos países com relacionamentos ruins. Porque os países que tinham bons relacionamentos, aí eu vou pegar o caso da Austrália, o caso dos Estados Unidos, o caso do Canadá, Nova Zelândia, esses países foram colonizados por pessoas ruins, até fracas, aqueles que não queriam ficar no Reino Unido, esses foram enviados para colonizar, às vezes até bandidos, eles até esvaziaram lá as cadeias e mandaram para colonizar esses países. Como é que esses caras ficaram primeiro no mundo e nós não? A diferença eram os contatos, os relacionamentos que esse povo tinha, a cabeça que tinha, a cultura que tinha, era diferente, os relacionamentos eram diferentes. Tanto é que o Canadá se emancipou, ou se ficou independente do Reino Unido, e até hoje eles carregam na moeda deles a cara da Rainha Elizabeth, que já completou essa semana passada, eu acho que 302 anos e meio. Né? Eu não lembro do Munhá, aquele de vida eterna, meu amigo. É assim, tá lá, firme, forte. Mas o relacionamento que esses países tinham geraram uma cultura impressionante aonde eles colonizaram. O que nós estamos vivendo hoje é, sim, uma grande crise de relacionamentos. Todos os nossos recursos virão através de alguém. Os mais jovens talvez não consigam compreender a profundidade disso. Os um pouquinho mais velhos, eu estou falando assim, acima de 30, que já estão no mercado de trabalho há algum tempo, sabem a importância do que isso significa. Eu tinha acabado de me formar, não tinha emprego nenhum, e aí minha mãe tinha uma empresa, meu pai tinha outra, e eu pensei que eles iam me receber no berço eterno de glória. E aí eles falaram assim, eu te empresto o carro para te largar currículo. Foi o máximo que eu ganhei. Eu digo, vai. Eles tinham, obviamente, que me fazer aprender esse processo. Eles tinham que me fazer ficar gente grande. Eles tinham que me ensinar a trabalhar, porque o negócio foi peleado para eles. Com certeza, eu iria aprender muito com isso. E eu saí entregando. Às vezes, os empregos que eu entregava currículo era tão pouco salário que eles me viam chegando com o carro dos meus pais e diziam, cara, os caras não... Eu duvido, como é que tu vai vir trabalhar aqui? De carro, na minha cabeça eles iam me dar o carro também, né? Dizer, cara, o que tu ganha aqui não vai pagar gasolina para te vir de carro, tu tem que vir de ônibus. Que absurdo.
Aquela história toda de gurizada que a gente acha assim, né? O pessoal não tem emprego, mas recebe uma proposta de salário mínimo, acha uma ofensa terrível. Eu digo, cara, mas tu não sabe fazer nada. O que tu sabe fazer? Qual é a tua capacidade? Tua experiência? Não tem nada. Rapaz, levanta a mão para o céu, é assim que funciona, é assim que começa e tal. E assim foi. Resumo da história grande, eu não arrumei nada. Ninguém me deu emprego. Claro, não tinha experiência, eu tinha uma formação de técnico de nível médio, estava começando a faculdade, ninguém me deu trabalho nenhum. E eles tiveram misericórdia de mim, e o meu pai um dia pegou o telefone e ligou. Uma empresa que ele trabalhou 16 anos aqui em Campo Bom. Ele liga para essa empresa. Ele ficou mais tempo conversando com os caras e contando história do que falando de mim, assim. Aí contou história, e aí naquela época ficou muito conhecido, porque ele era gremista, e naquela época o Grêmio ganhava alguma coisa, então a gente tinha ainda muito assunto para falar. Bons tempos. Os caras estão botando verde aqui desde domingo passado. Eu até, falando nisso, depois eu tenho que ver quem é que botou domingo passado verde aqui. Hoje repetiu, isso aí fica tocando e batendo. Né? Depois a gente conversa ali com o pessoal da luzinha. Mas no fim do telefonema ele diz, olha, mas rapidinho, ó, meu filho está aí, está aqui, tem que trabalhar. Contrato para ele fazer aí. Ah, tá, vou mandar ele aí. Assim, talvez não deu 30 segundos. Aí eu fui. Cheguei lá, eles me deram um trabalho. E eles me deram um trabalho e eu ficava feliz, porque todos eles, pá, cara, mas tu é o filho do Carocha? Tu é o filho, tu que é o filho, E eu acabei ficando assim, conhecido e referenciado, né? Como aquele, sou tu, o teu pai subia na lixeira aqui quando o Grêmio ganhava, contava história, ria do pessoal e tal. E assim, e aquela história, quando todo mundo queria contar as histórias, queria falar, porque tinha um passado, tinha uma conexão boa, tinha um bom relacionamento, eles tinham uma boa história. Todo mundo queria rir, todo mundo... Um clima gostoso, e eu acabei ficando referenciado como aquele cara que era o filho do fulano, que tinha trabalhado 16 anos nessa empresa. E assim foi o meu primeiro emprego. Eu sozinho não consegui. Eu precisei de uma ajuda, eu precisei de uma referência, eu precisei que alguém falasse. Foi uma porta que se abriu imediatamente quando alguém indicou. Eles não me conheciam, eles não sabiam se eu tinha capacidade, mas eu tinha boas referências. Eu tinha um bom contato. E ali eu aprendi que contato era muito importante e que eu precisava preservá-los, eu precisava cuidá-los, eu precisava cultivá-los. Não com o interesse de ganhar absolutamente nada, como Jesus falou. Não. Foca nas pessoas, não nas riquezas, porque as pessoas e riquezas, focar nos dois não vai combinar, tu tem que focar em um. E a partir dali eu comecei a me apaixonar por esses relacionamentos que Deus vai colocando ao longo da nossa vida. Quantos estão aqui e nos conhecem ou me conhecem de anos atrás, de coisas que nós passamos juntos, de excursões que nós fizemos, de conferências que nós fomos, de evangelismos que foram feitos, a gente fica olhando essas histórias, se conectando ao longo dos anos, e nós vendo, puxa vida, cara, que loucura, quanta coisa a gente já fez junto. E a gente começa a ver que esses contatos e esses relacionamentos são usados hoje por Deus para nos abençoar. Em 2 Reis, no capítulo 4, conta uma história de Eliseu e uma mulher de um profeta. Essa mulher ficou viúva, ela tinha 2 filhos. 2 Reis, capítulo 4, conta que essa mulher não tinha nada. Ela era casada com um profeta, que o profeta morreu, era um homem de Deus, ela morreu, ela tinha 2 filhos, e ela não tinha absolutamente nada, ela iria ficar na míngua, e estavam levando os filhos de escravo para pagar as contas, pagar as dívidas. E ela clama pelo profeta, o profeta chega lá, Eliseu diz, tá, mas tu está morrendo na míngua? Estou morrendo, não tenho nada. Eu imagino que na cabeça do profeta deve ter passado assim, cara, essa mulher foi casada com um homem de Deus. Passou uma vida inteira ouvindo a palavra e vendo os milagres e manifestação e não entendeu nada. Como é que está numa vida dessa? Eu ia ficar muito chateado, muito desapontado. Se eu viesse partir com o Senhor e saber que a minha esposa e meus filhos estivessem passando necessidade todos esses anos que nós passamos juntos, nós não aprendemos absolutamente nada. Ela não aprendeu absolutamente nada de como nós procedemos, de como Deus move na nossa vida e ela passasse necessidade. É verdade?
É ou não é? Na igreja a gente tem, né? O pessoal passa uma vida inteira na igreja, está lá, mas não ouve. Não entendeu, mas está lá. Perto, mas não sacou, não entendeu. E assim era essa mulher. De qualquer forma, ela estava passando um perrengue desgraçado. O profeta diz para ela, vai nas tuas vizinhas e traz todas as vasilhas. E nós vamos orar. E tu vai começar a derramar o restinho do óleo que tu tem em casa e Deus vai prover todas as coisas. Os filhos saíram recolhendo tudo que é tacho, tudo que é balde, tudo que é vaso que tinha, saíram recolhendo, tudo que acharam, trouxeram. E a mulher ia derramar um pouquinho que tinha, aquele pouquinho foi multiplicando e foi enchendo, encheu tudo que tinha, e a mulher diz, traz mais. Está derramando, traz mais. E os filhos não têm mais, pegamos tudo que tinha aqui. E o óleo acabou. Naquela hora o óleo acabou. O profeta diz, agora tu vende, paga a tua dívida, e o que sobrou desse óleo todo que tu conseguiu, tu vai conseguir viver até os últimos dias da tua vida. Porque óleo era algo caro naquela época. A minha pergunta é, se essa mulher era malquista na vizinhança, se essa mulher era a fofoqueira da região, se essa mulher era aquela que fazia confusão nos vizinhos, brigava porque a folha da árvore caiu no pátio da outra, se essa vizinha era aquela que ia lá e desligava a luz, a chave, porque estava muito barulho no aniversário, né, do vizinho, ele ia lá e desligava o disjuntor, se era essa vizinha que batia, né, com cabo de vassoura, porque as crianças correram uma vez em cima lá no andar, ela ia conseguir quantas vasilhas? Ficar na mão, compadre. Chega lá, escuta, eu estou precisando, não estou usando. Minha roupa está no varal, está como é que dizem? Quará, não é quará no sol, não é isso? Ah, botei lá as roupas quará, minha mãe pediu um tacho gigante, ela botava em cima do fogão, ela fervia as roupas, nós era criança. Não, está tudo usado, não tem. Ela dependia dos relacionamentos que tinha. E eu fico pensando que se ela fosse ainda melhor, quantos vasos ela teria conseguido? Impreterivelmente, o que Deus tem para a tua vida vai passar pelos teus relacionamentos. Quando Jesus precisava de um jumento, ele não comprou, alguém emprestou. Quando ele precisava de recursos, mulheres venderam os bens e deram. Quando ele precisava sair da cruz, o seu corpo sair da cruz, para poder ser de fato sepultado, tinham políticos que ajudaram. Sempre tiveram pessoas ao redor que se moveram em prol daquilo que precisava acontecer, porque ele tinha relacionamentos. Logo no capítulo seguinte, 2 Reis, logo no capítulo 5, esse é o capítulo 4, logo no capítulo 5 em seguida, um atrás do outro, nós podíamos aqui falar a noite inteira de exemplos bíblicos, mas são só esses que eu vou citar. E esses, no capítulo 5, diz que Neemias, capítulo 5, Naamã. Diz que Naamã era um general do exército inimigo. Então pensa comigo, um general, um grande cara, o cara que detinha o poder e a autoridade sobre o exército, era um cara rico, de posses, ele tinha um pequeno problema, ele tinha lepra. Então ele usava a sua armadura, sua roupa de guerreiro para segurar os pedaços, né? Está começando a cair o dedo, bota uma luva, aí já deixa, né? Já segurou. Vai cair o braço. Não, a armadura dá uma encostadinha e assim ele andava. E assim Naamã andava. Ele estava aos cacos, o pobre do homem. E precisava de um milagre. E ele ouviu dizer, porque uma das suas escravas, que era israelita, que era do povo de Israel, disse, olha, eu sei que tu é do povo contrário, eu não quero me meter na tua vida, mas lá na minha terra, criança pequena, lá em Barbacena, lá, voltando o tempo, lá na minha terra, tem profeta, e lá Deus move, lá a coisa é diferente. Lá o negócio é outro, lá a coisa muda. Lá tem Deus em Israel. Eu sugiro tu ir lá e dar uma checada no meu Deus, porque lá ele pode fazer. Ele numa situação... Olha a situação do cara. O cara estava aos pedaços, literalmente. Ele manda uma carta para o rei de Israel, diz, eu estou indo. Juntou um monte de mula, de jumento com ouro,
com bens, tecido, tudo que podia juntar, ele juntou no jumento. Digo, eu vou lá, porque eu vou ofertar para esse Deus vai me dar. Se eu der dinheiro para ele, ele me dá a cura. E ele enche de roupa, enche de dinheiro, e sai Naamã com os jumentinhos, e chega lá no profeta de Israel, e o profeta está numa situação, olha a situação constrangedora do cara. Ele tinha que conversar com o inimigo. Ele tinha que falar com o cara que era responsável por matar o seu povo. Ele tinha que conversar. Olha que era situação muito constrangedora, muito difícil de lidar. Era algo muito frágil, um relacionamento muito pronto para explodir. Mas Naamã estava humilde, ele estava com o coração quebrado. Ele disse, cara, eu não tenho outra alternativa a não ser vir conversar contigo. E Eliseu manda recado, ele diz, olha, pede para o menino dele, ô secretário, chama ele aqui, vai lá e diz para ele que ele tem que tomar banho no Jordão 7 vezes. Diz para ele dar uma lavada lá no Jordão 7 vezes e ele vai ficar curado. Naamã pensou, puxa vida, eu andei toda essa distância, todo esse ouro, o cara nem me recebeu, mas me manda tomar banho. Literalmente, né? Vai tomar banho. E ele disse, cara, eu tenho um monte de rio em casa, eu não precisava ter vindo aqui para ir no Jordão, eu podia ter ficado isso em casa. E aí o servo dele falou, olha, ele não te pediu grande coisa. Se ele tivesse te pedido ainda uma coisa difícil de fazer, nós estamos ali, está ali o Jordão, o que tu acha de dar? Aproveita, precisando tu está mesmo, já estamos na estrada, ó. Ele pensou, eu vou aproveitar. Ele se banhou 7 vezes e ele saiu curado, ele saiu tão impressionado. Ele levantou limpo, e a Bíblia diz que ele tinha a pele de um menino. Ele levanta perfeito das águas, e ele corre de volta para o profeta e diz assim, o que tu quer? O que eu te dou? Rico tem mania de comprar bênção, né? E tipo assim, vem orar por mim, me abençoa e eu te pago. E o profeta diz, não, cara, tu não tem que me pagar nada, ninguém compra Deus, ninguém compra a bênção. Ele quis te abençoar e ele te abençoou, pode ir embora e leva todo esse ouro contigo. Não, mas ele insistiu, a Bíblia diz que ele insistiu para deixar. E o secretáriozinho do lado assim, ó, chegava a babar, olhando tudo aquilo. Cheio de necessidade, o povo precisando, e ele dizendo, cara, era hora de nós se atracar naquilo. E o profeta disse, pega tudo que é teu, e volta, pode ir em paz, tranquilo, eu não quero absolutamente nada, não preciso de absolutamente nada, com Deus não se negocia, não se compra, riqueza não é o negócio aqui, ele quis te abençoar e tu pode ir embora em paz. E ele foi embora feliz com todo o dinheiro, levou tudo embora, e o secretáriozinho viu quando o profeta fechou a porta da casinha dele e saiu na pernada atrás, disparado. Alcançou os cavalos e disse, para aí, ele mudou de ideia, o profeta. Agora ele vai querer. Faz aí uma marmitinha das riquezas, não precisa tudo, faz só um condensadinho que eu estou levando embora. E ele passou a mão na propininha, ele passou a mão um pouquinho das riquezas, ele disse, eu não acredito que o profeta fez isso. E levou embora. Quando ele voltou para casa, ele escondeu as riquezas, entrou com uma cara deslavada na casa do profeta. E o profeta, vai brincar com um cara desse, né? Ele dizia, onde é que tu estava? Lugar nenhum. Não, tu foi atrás do dinheiro, né? Ele disse, não, mas nós precisava. Vamos ler o versículo que ele diz, para vocês verem exatamente o que ele fala. Em 2 Reis, se vocês não quiserem abrir, mas eu vou ler 2 Reis, capítulo 5. Eliseu diz no verso 26, do capítulo 5 de 2 Reis, não foi contigo o teu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomarmos prata e para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois e servos e servas? Era essa a ocasião que nós precisávamos para te tomar? Presta bem atenção. O que ele está dizendo aqui? Talvez viria a ocasião. Talvez viria o momento. Talvez viria a hora em que eu pudesse
Talvez no campo de batalha, quando o general do inimigo estava pronto para destroçar o nosso povo, era a hora de eu chegar para ele e dizer: e aí, como é que está a perna? Puxando muito ainda? Está amarrada com pelego? Ou tu está bem? E aí? E aquele olho, parecido com um camarada da Lava Jato aí, né? E aí, rapaz, como é que tá? Tá tudo bem? Tu lembra quando tu estava morrendo e Deus te curou? Eliseu não queria favor para ele. Eliseu pensou em fazer amizades, para que eventualmente Deus pudesse usar esses relacionamentos para benefício do povo. Ele não quis nada para ele. Para ele não quis absolutamente nada. Cara, eu não preciso de nada. Mas o menininho ainda era novo, não tinha entendido, tentou pegar as riquezas e agora eles estavam quites, agora não tinha nada mais para cobrar. E Eliseu pensou: cara, não era essa a ocasião de cobrar. Talvez viria. Essa não era a ocasião. Você queimou um cartucho, você queimou algo importante pegando algo para si, quando nós tínhamos que nos preocupar com o reino. Nós somos chamados para algo maior. E tu tentou tirar a tua parte e tu queimou um cartucho. Quer dizer, eu me lembro que eu tinha um imóvel que estava alocado por bastante tempo para esse casal de amigos. E esse casal de amigos, ele passou por dificuldades, sérias dificuldades financeiras, grandes dificuldades financeiras, e eles não conseguiram mais honrar o aluguel. Até que um dia, passou-se muito tempo, muitos meses que eles não conseguiam honrar o aluguel, e eles um dia vieram falar conosco, tentar organizar, dizer, contar a situação, eles com o coração muito quebrado, muito estavam humildes, buscando ajuda, e eu senti da parte do Senhor de liberá-los daquela obrigação. Eu abençoei eles e, cara, vocês não devem absolutamente mais nada para mim. Eu senti da parte de Deus de honrá-los, de abençoá-los, e a partir de agora vocês estão livres dessa dívida, e vocês podem seguir tranquilos, está tudo certo. E foi um momento muito especial, onde Deus realmente veio, tanto para eles quanto para mim, foi muito especial. E eu senti que de fato tinha feito a coisa certa. Obviamente que eu precisava do dinheiro, obviamente que aquilo era importante para mim, obviamente, mas eles estavam numa dificuldade muito grande, e ali eu precisava ser instrumento de Deus para abençoá-los, e eu o fiz, com muita alegria no coração. 5 anos depois, esses amigos me procuraram, eles já moravam mais longe, e eles me procuraram e disseram: Robson, a gente já melhorou, passamos tudo isso, hoje estamos numa outra empresa, a situação é totalmente outra. Isso foi há pouco tempo atrás, estamos trabalhando numa outra empresa, e lá nessa empresa a gente precisa de uma ajuda, e eles estão dispostos a pagar para essa ajuda, e eu falei lá para o pessoal: olha, se tem um cara que pode ajudar, tem que ser só um, e tem que ser aquele cara lá. E a gente que trabalha com consultoria foi indicado por esse pessoal. Eu digo: cara, não acredito como esse mundo dá volta. Muito grande, muito grande. A gente trabalha juntos há anos, e eu fico pensando: rapaz, aonde Deus tirou eles, aonde colocou, e eu acabei indo reboque, sem objetivo nenhum de ganhar, mas o Senhor nos abençoou. Eu me lembro outro caso, aconteceu há 4 anos atrás, um vizinho estava com dificuldade no seu matrimônio, e eu vejo a vizinha, né, indo embora, estava chorando, saindo do prédio. Eu digo: oi, como é que tu tá? Como é que tá o fulano? Ah, nós estamos mal, não estamos bem, não está legal, a coisa não está boa. E eu disse: onde é que ele está? Ah, ele está em casa. Eu digo: estou subindo lá. Ele não é cristão, não frequentava em uma igreja. Para mim não me interessa. Eu fui lá e eu sentei com o cara, e nós conversamos por horas. Horas. No ano passado, ele mora em outra cidade, se mudou, acabou se mudando, mora em outra cidade, passado 4 anos, agora no 2016, foi agora no fim do ano passado, ele me chama: Robson, nós temos uma empresa e essa empresa precisa muito de ajuda, e eu conheço um cara que pode te ajudar eles, e esse cara é tu e tem que ser. Agora, no final do ano, 4 anos depois.
Teve um outro amigo de longa data, isso foi há 3 anos atrás, um amigo de longa data, também com dificuldade no matrimônio, de uma outra igreja. Cara, não quero atrapalhar aí o teu negócio na outra igreja, mas eu te amo muito, eu te conheço há tantos anos. Digo, cara, estou indo aí, em outra cidade. Peguei o carro, fui lá conversar com o cara. Eu digo, cara, mas eu estou aqui porque, rapaz, a gente se conhece há tantos anos, fazia tanto tempo que eu não te vi, agora eu ouço a notícia, eu estou aqui. A gente fez tudo o que podia para tentar salvar o matrimônio. A coisa não acabou não acontecendo, eles acabaram, infelizmente, se separando. E esse ano o camarada teve uma super promoção na empresa dele. Ele acabou se tornando o diretor-geral de uma empresa, de uma multinacional. E ele me chama esse ano dizendo, cara, eu preciso fazer uma parceria contigo. Porque eu estou com uma dificuldade e eu só posso confiar em alguém. A crise de credibilidade, eu sei em quem acho que posso confiar nesse momento é tu. Em nenhum momento eu fiz por dinheiro, em nenhum momento eu esperava em fazer por dinheiro, mas os nossos recursos vão vir através de pessoas. O rei Davi, antes de ser rei, ele foi para uma caverna, porque ele não queria se levantar contra o rei Saul. Ele foi para uma caverna, a Bíblia diz que ele lá tinha 400 homens com ele. Não sei se vocês viram na Bíblia, mas tem um exemplo de que Davi tinha os seus valentes. Eram aproximadamente 30 guerreiros e valentes de Davi, que eram kamikaze, assim. Eles se atiravam na frente da bala por Davi. E tinham 3 deles que eram os mais kamikaze possível, que era unção dobrada de kamikaze. Os caras eram loucos, eles foram buscar água para Davi no meio do campo do inimigo, só pela adrenalina de buscar água da bica dos caras lá. Tem que estar fora, os caras têm que estar assim, ó, muito fora. E trouxeram essa água, Davi disse, não, eu não vou tomar. Eu não posso tomar só porque pensar no risco que vocês correram, e vocês poderiam ter morrido por causa de uma água, de jeito nenhum. Mas esses caras defendiam Davi até a morte. Sabe onde é que esses caras foram formados? Quando Davi fugiu para não se levantar contra Saul, ele foi para uma caverna, lá se juntaram, a Bíblia fala, endividados, depressivos, escória da sociedade, lá se juntaram dentro da caverna com Davi. E a Bíblia diz que Davi cuidou desses caras e os amou. Desses da caverna é que saíram esses 30 guerreiros. Eles eram a escória, o lixo, a sobra, ninguém queria, endividados, desempregados, e Davi amou eles sem querer nada em troca, porque eles não tinham nada para dar. Eles não tinham como dar alguma coisa. E dessa escória, entre aspas, saíram os 30 guerreiros. O que eu estou tentando te dizer é que Jesus elogia a iniciativa do servo infiel em fazer relacionamentos, mas ele critica o fato de fazer relacionamentos por dinheiro. Ele critica porque riquezas não combinam, ou você ama Mamon, ou você ama Deus. 2 senhores não vai dar. O que ele está dizendo é que o nosso recurso hoje, o seu recurso e o meu recurso não virão de nenhuma economia, não virão de nenhum governo, não virão de nenhuma empresa, virão de relacionamentos. E se nós não formos inteligentes, não fomos capazes, ao longo da nossa história, de criar relacionamentos saudáveis, de deixar um rastro de bênção na nossa vida, nesse momento, quando você olha para trás, você não tem nada para colher. Só um tolo rompe relacionamento. A Bíblia diz, se possível, tende paz com todos. Nem sempre é possível, tá? Mas se possível, tende paz com todos. Pessoal, tem pessoas que nos fizeram muito mal. Eu tenho um camarada que me enganou muito. Eu botei muita confiança nesse cara, e eu aconselhei pessoas a botarem mais confiança nele, e ele traiu a nossa confiança e roubou um dinheiro e sumiu com o dinheiro da empresa, e eu fiquei com cara de tacho tentando resolver o problema até hoje, e se passaram aí quase 8 anos.
Até hoje, eu mando mensagem para o aniversário dele. E Ano Novo, Natal. Eu não consegui resolver o problema, mas eu mantive o relacionamento. Eu espero que Deus mova de alguma forma. O único jeito desse cara, amado, se me pagar, é ele encontrar Jesus, é alguma coisa acontecer. Porque todos os nossos recursos vêm de pessoas. Deus vai usar pessoas. O que nós temos visto hoje, e eu estava falando com um cliente, com as dificuldades financeiras que ele tinha, e eu dizia, rapaz, você não tem família que a gente possa conversar? Não, porque ele é ruim, porque esse aqui é sem vergonha, esse aqui é mentiroso, esse aqui é... Sempre todo mundo tem problema, né? Aí é ruim, todo mundo é ruim. Amigo, não, porque aquele também é um salafrário, porque não, todo mundo tem problema. Cara, tu tem alguém te ama nessa vida, além de Jesus? Alguém, além de Jesus, te ama. Tu possa sair na rua sem ser apedrejado. Me diz que alguém te ama. O que tu fez nesses 70 anos de vida que tu não conseguiu juntar gente que te ama nessa vida, compadre? Tu só fez desgraça. Não tem ninguém que te ama. Me diz que alguém te ama. Me dá esperança para conseguir te ajudar também. Interessante que a gente olha para trás e tem um rastro de destruição. Tem um rastro de paredes construídas, muros construídos, ao invés de pontes. Porque é ruim, porque a pessoa me fez isso, porque aquele eu não gosto, e nós vamos levantando paredes. E quando a gente olha ao redor, não tem mais para onde ir, porque a gente não tem ponte nenhuma. Mas paredes nós temos um monte. Muros intransponíveis pelas nossas feridas, pelas nossas amarguras, pela nossa incompetência, pela nossa falta de perdão, isso tem um monte. Agora, ponte que deveria nos conectar para algo, essas são poucas, são quase nulas. Porque nós não tivemos a habilidade de criar ao longo da nossa vida relacionamentos, não por dinheiro. Os relacionamentos por dinheiro se vão quando o dinheiro acaba. Os casamentos vão quando são firmados por dinheiro, quando o dinheiro acaba. Os empregos vão quando o dinheiro acaba. Os recursos não. Os recursos, quando você tem relacionamento, eu falo de todos os recursos que você precisa. Porque às vezes você pode não ganhar dinheiro, mas você vai ganhar um lugar para morar. Você pode não ganhar dinheiro, mas você vai ganhar comida, você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma bolsa de faculdade, você vai ganhar. O Senhor vai ser fiel com recursos. Eu fico olhando gente que tem vivido a sua vida inteira doada ao Senhor e que não ganha quase nada, ou praticamente nada de recursos. Os filhos deles estudam em universidades internacionais. Eu fico pensando, cara, como é que pode o negócio deles? Cara, eu também não sei. Deus abriu a porta, alguém me ligou, aconteceu. Quando veio, estou lá. E o que eu estou dizendo é que tudo que você precisa vai vir através de pessoas. É por isso que nós criamos pontes e não paredes. E aí agora eu trago de volta para Jesus. Não vai funcionar se os relacionamentos forem baseados em interesse. Porque eles vão durar enquanto o interesse for mútuo. Isso acontece com empresa e com sócios. Enquanto há um interesse mútuo, a sociedade existe. Quando não há mais, a sociedade se dissolve. Isso é sociedade com interesse, com objetivo. Relacionamento não funciona assim. Jesus amou Judas sabendo o que ele ia fazer e se doou para esses caras durante esses 3 anos exclusivamente. E Jesus, ele não teve benefício nenhum para ele. O reino teve inúmeros. Para ele não teve nada. Ele falou, cara, eu não tenho onde encostar a minha cabeça. Não existem países pobres, existem países com relacionamentos pobres. Não existem pessoas pobres, existem pessoas com relacionamentos limitados,
pobres, fracos. Eu conheço um amigo que, de uma vida simples, ele se doou para um parente que não era nem um parente direto deles, mas se doou porque o camarada estava em necessidade. Eles foram lá ajudar, ninguém ajudava, ninguém ajudava. Ninguém queria ajudar o pobre do casal, o idoso, e esse pessoal ajudou até o fim, até eles encontrarem o Senhor. O que ninguém sabia é que esse casal tinha bens. E quando eles partiram, esse jovem casal acabou sendo o único herdeiro. O que eu estou dizendo para você é que quando nós focamos a nossa vida nos relacionamentos e cultivamos eles, ainda que esses relacionamentos não tenham absolutamente nada para dar para você, mas você cultiva relacionamento, como Jesus nos ensinou, esses relacionamentos vão ser os recursos que você precisa para toda a sua vida. Você vai ter o amor que você precisa, você vai ter a aceitação, você vai ter o apoio, você vai ter a palavra profética quando você precisa. Meu irmão, quantas vezes eu fui abençoado por pessoas de outro lado do mundo que ouviram a Deus e que me mandaram um WhatsApp. E que foi suficiente para Deus mover na minha vida e me tirar da situação que eu estava. O que eu estou falando é recursos. Tire a sua cabeça de dinheiro quando eu falo em relacionamentos. Conecte a sua cabeça em recursos. Tudo o que você vai precisar na sua vida vai passar por alguém. A grande pergunta é, no momento em que nós estamos hoje, no momento crítico do país, que exige ajustes, e nós sabemos disso, independente do governo que está ou que vai ficar, independente da situação, independente de tudo, nós precisamos de ajustes, vivemos um país emergente. Os países de primeiro mundo, quando eles crescem 0,5%, 1%, 2%, porque eles chegaram quase num limite. Por que no Brasil tem capacidade, já aconteceu, de nós crescermos 10%? Por quê? Porque tem muita coisa para fazer. Ou seja, tem muito potencial nessa nação. É uma nação que tem muita coisa para fazer. Não existe um país que vai ficar na míngua e que nós vamos cair tudo e vão apagar as luzes. Não tem como um país com o potencial desse, da onde nós já chegamos, se entregar para as trevas. Não tem como. Tem muito potencial e muita coisa para fazer. Muito ajuste tem e o troço vai mudar. A grande questão é aonde nós plantamos os nossos recursos. Se eles foram plantados em pessoas por interesse, talvez agora você sofra pra caramba. E se você cultivou relacionamentos saudáveis, você não vai ter falta de absolutamente nada. Porque todos os seus recursos vão vir a hora que você precisar. Porque você tem um leque saudável de conexões que você já abençoou e que hoje vão abençoar a sua vida, eu tenho absoluta certeza. Se esse não é o caso, talvez hoje nós precisamos passar uma régua e pensar em consertar alguns relacionamentos que ficaram perdidos pelo caminho e que se distorceram ao longo desse processo. Talvez seja esse momento, um bom momento para nós corrigirmos a nossa estrada, que talvez está um pouco desnivelada, está um pouco torta, íngreme demais. Talvez esse nosso histórico seja o momento de nós corrigirmos. Não com interesses, mas sabendo que nós talvez um dia venhamos a precisar que eles nos recebam nos seus tabernáculos. Mas porque nós amamos, queremos inclusive recebê-los se eles precisarem. A vida, ela dá muita volta e vocês sabem disso. É engraçado, chega a ser cômico. Quando nós olhamos para trás e vimos o que já aconteceu, as histórias que nós podemos contar. E o mundo é desse tamanho, deixa eu dizer para você. Não acho que o mundo é grande, não, é desse tamanho. É desse tamanho. Estava numa empresa aqui em Novo Hamburgo, novembro, dezembro. Eles estavam procurando, fazendo entrevistas lá em novembro para contratar alguém, outubro. E eles fizeram uma entrevista com vários. Eu não interferi na entrevista,
era uma entrevista deles, buscavam uma pessoa específica numa área técnica, e eles entrevistaram vários. Encontraram uma pessoa lá, que eu também achei que era a pessoa ideal para o negócio, e contrataram essa pessoa. Pessoa lá de Igrejinha Parobé, mora. Conversando com essa pessoa, depois que foi contratada, que estava trabalhando e que fez um ótimo trabalho, a gente descobriu que tem amigos em comum. Ela frequenta a igreja, é a pessoa cristã, frequenta a igreja de um amigo, pastor. Eu digo, cara, mas... Eu digo, sim, não, foi tu que pregou lá no retiro, não está indo agora pregar no outro retiro. Eu digo, cara, mas o teu irmão não esteve lá agora. Eu digo, cara, peraí, calma, devagar, como é que esse negócio dá volta, assim? Como que a gente se conecta? Isso acontece a toda hora. Mas a gente acha que isso acontece aqui ao redor. Não, o Anderson um dia estava nos Estados Unidos, ou no Canadá. E aí perguntaram para ele, lá um rapazinho chegou para ele, um homem, um líder de um ministério, de uma igreja, lá chegou para ele e disse, tu é do Brasil? Eu conheço um cara do Brasil. Isso acontece muito, quando a gente viaja para o exterior, eles perguntam assim, tu é do Brasil, eu conheço alguém. Como que se o Brasil fosse uma sala de aula? E, sim, eu conheço todo mundo, tem 200 milhões de habitantes, mas me diz aí que eu acho, né? Daí o Anderson, já acostumado, né, com essa história, tu conhece, que bom, como é que é o nome dele? É Robson Lima. Olha, deve ter um monte, mas assim, qual? Porque assim, não pode ser. Não, ele é assim, ele vai... É meu irmão. Ele é da França, o rapaz. Estava visitando lá. O cara da França, se encontraram no Canadá e perguntaram sobre um cara do Brasil. O mundo é desse tamanho aqui. O que eu estou dizendo para você é que Deus vai trazer da onde for. Ele faz o inexistente para você virar possível, mas através de pessoas. Não ache que Deus te ama tanto que as coisas vão acontecer e que você pode romper tudo no passado e que você não precisa mais de ninguém. Porque o reino de Deus não é feito de coisas, nem de riquezas, mas é feito de pessoas. Pessoas. Gente que tem medo, que tem necessidade, que tem problema, que tem luta, que tem desafio, que tem família. Essa gente é que faz o negócio girar e que faz a obra Deus acontecer e que vai ser provisão para a sua vida. Gente. Por isso, quando você tem que se focar na sua vida, foque-se em gente. Ainda que não vá durar que você não vai ganhar absolutamente nada para você mesmo, não tem problema. Você está plantando em boa terra. Você está investindo em gente. Vamos ficar em pé?